O mundo quântico tem relação com a vida cotidiana? A história já deu origem a uma boa cota de monstros, e quando nos lembramos deles nos perguntamos como conseguiram fazer o que fizeram. Não foram milhões, mas dezenas de milhões de pessoas que pereceram devido às atitudes de Hitler, Stalin e Mao. Os filmes domésticos que mostram Hitler brincando com crianças como se fosse um tio sorridente qualquer, num intervalo entre monstruosidades, são de arrepiar. Como não sentiam culpa? A explicação para isso está num aspecto da psicologia humana bastante comum que se denomina dissociar, também conhecido como pensamento dicotômico. A dissociação ocorre quando a pessoa não junta os lados positivos e negativos de sua personalidade. Todos nós compartimentamos nossa psique, escondendo o que não desejamos que ninguém veja, mas a dissociação leva isso ao extremo, fazendo com que a pessoa seja ao mesmo tempo agradável e monstruosa sem que esses dois lados se encontrem. Os vizinhos de assassinos seriais invariavelmente os descrevem como normais e simpáticos, talvez isso seja sinal de dissociação. O preço de conviver com atitudes monstruosas é dividir a existência em dois compartimentos incomunicáveis. A dissociação tem também um lado científico, se empregarmos o termo metaforicamente. Como já mencionamos algumas vezes, o modelo da relatividade de Einstein é bastante preciso ao descrever como a gravidade funciona e explicar o comportamento de grandes corpos no espaço-tempo. Enquanto a teoria quântica é igualmente precisa em sua descrição de como as outras três forças fundamentais funcionam e de como os corpos muito pequenos se comportam. A importância dessa separação parece abstrata. Se sabemos como tudo se comporta, o grande e o pequeno, isso não significa conhecimento completo? O problema se resume a um fato simples que nos afeta a todos: existe apenas uma realidade, não duas. Uma pessoa que dissociou o lado monstruoso ainda é responsável pelo que ele fizer. Nos tribunais, não se pune apenas o lado ruim. Há séculos a física convive com essa divisão, tentando unificar a realidade, mas sem ser muito bem-sucedida nisso. Isso também é interessante para as pessoas leigas, pois a maneira de vivermos nossa vida depende do que aceitamos como realidade. Na Idade Média, não era concebível viver sem Deus. Em uma época de fé, nada era mais real do que Deus, de forma que excluir essa realidade seria o equivalente à ilusão, um crime contra a natureza, e certamente levaria à maldição eterna. Atualmente, levamos a vida com alegria, sem prestar atenção alguma ao mundo quântico, e ninguém está sendo acusado de ilusão nem de heresia. Não há mal em dissociar esse nível mais fundamental de realidade. Porém, neste livro defendemos que a realidade é sobretudo humana, e essa argumentação não se sustenta se o mundo quântico for excluído. O comportamento quântico é justamente o mais importante. Eis um exemplo fundamental. Num jogo de palavras cruzadas, alguém tem as letras A, O, R, S, S, U disponíveis, o que parece pouco promissor. Então vê que outro jogador colocou a palavra alô no tabuleiro. Com um grito de triunfo e um sorriso de dó, ele consegue usar todas as suas letras em alossauro e conquistar o grande prêmio. À primeira vista, essa pequena vitória não tem nada a ver com a divisão entre relatividade e mecânica quântica, mas, na verdade, temos vivido em ambos os mundos enquanto jogamos palavras cruzadas. Embaralhar letras para formar palavras é uma atividade de corpo grande. É preciso juntar as peças certas para dar sentido às letras embaralhadas.
A nossa mente, porém, não passa por esse processo ao escolher as palavras que pronunciamos. Mentalmente, escolhemos a palavra que desejamos falar e o cérebro a entrega. Não é preciso procurar entre as letras do alfabeto. Para cada palavra de nosso vocabulário, a ortografia, o significado e o som estão fundidos em um conceito único, que não foi unido a partir de partes espalhadas. Em geral, o cérebro faz conexões entre bilhões de neurônios, muitas vezes entre regiões bem separadas do cérebro. O que nos intriga é o funcionamento instantâneo dessas conexões, sem nenhuma comunicação visível. É possível medir a velocidade de processamento dos neurônios, mas entender como conglomerados de neurônios sabem se juntar em uma atividade que depende de trabalho em conjunto é diferente de saber como enviam um sinal específico a séries de neurônios conectados como uma linha telefônica. As diversas configurações necessárias para coordenar movimento, fala e tomada de decisão se encaixam automaticamente. Assim, quando enxergamos o rosto de nossa mãe, ele vem à mente como um rosto conhecido, não como narizes, olhos e orelhas aleatórios que precisam ser avaliados individualmente. Isso nos remete ao comportamento quântico, pois causa e efeito não funcionam um passo de cada vez. Se a mente precisasse funcionar linearmente, passo a passo, para reconhecer o rosto materno, seria assim. Operador 1. Olá, córtex cerebral, aqui é o córtex visual. Você me deixou um recado? Operador 2. Pois é, quero ver o rosto da minha mãe. Pode me ajudar? Operador 1. Claro, só um minuto. Pronto, encontrei alguns olhos parecidos. Vamos começar por aqui, pois a maioria das pessoas se lembra muito bem dos olhos da mãe. A gente segue em frente para as outras partes assim que escolher os olhos certos. Operador 2. Então, sabe o que é? Eu tenho um prazo. Quanto tempo isso vai levar? Assim, desacelerado, este diálogo parece cômico, mas, mesmo que todas as partes do rosto materno fossem unidas na velocidade da luz, não seria algo instantâneo nem holístico. Mesmo assim, o cérebro produz o mundo tridimensional instantânea e holisticamente, exatamente como um mundo quântico produz corpos grandes como montanhas, árvores e a mãe de cada um de nós. Deixar o mundo quântico de fora de nossa vida é o mesmo que deixar de fora o cérebro. Claro que ninguém faz isso, pois o cérebro é absolutamente fundamental sempre. O que excluímos é a relação com o mundo quântico. Isso tem implicações cósmicas. Há anos o seguinte comentário vem sendo atribuído a Sir Arthur Eddington: o universo não é apenas mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que conseguimos imaginar. Acontece que não foi ele quem disse isso e não se sabe quem foi, e talvez a frase esteja errada também. Pode ser que o universo se encaixe perfeitamente no que imaginamos. Em vez de um universo onde partículas, átomos e moléculas sejam semelhantes à mente, parece mais provável que a mente universal tenha uma maneira de se apresentar e de agir semelhante à da matéria. Não é possível resolver isso enquanto não nos confrontarmos com um novo mistério. Será que o mundo quântico está vinculado à vida cotidiana? Compreendendo o mistério. Não há dúvida de que os fenômenos quânticos fazem parte do mundo cotidiano. Quando as plantas convertem a luz solar em energia química, o fóton, um fenômeno quântico, está sendo processado. Parece que a atividade quântica auxilia os pássaros em longas migrações, pois com isso eles
conseguem acompanhar o campo magnético da Terra. O processamento do eletromagnetismo no sistema nervoso do pássaro seria um efeito quântico. Mesmo assim, na física, a divisão entre o comportamento quântico e as coisas comuns que vivemos é fundamental. A linha divisória que separa as ocorrências quânticas de nossa percepção recebeu o nome específico de corte de Heisenberg. Não foi Heisenberg quem propôs esse nome, mas este foi conferido em sua homenagem, pois suas ideias sempre indicaram que havia uma linha teórica, em termos matemáticos, entre o comportamento autônomo de sistemas quânticos, as ondas, e seu comportamento quando observados por seres humanos. A função de onda é uma das características mais importantes da mecânica quântica, mas, como já mencionamos outras vezes, essa estrutura elegante nunca foi vista na natureza. Temos que inferir lá. O corte de Heisenberg é útil não só para dividir o mundo real, mas também para dividir o tipo de matemática que funciona de um lado ou de outro da linha. É como uma fronteira onde se fala francês de um lado e português do outro. Mas isso nos leva a perguntar se a realidade quântica está mesmo isolada e separada da realidade cotidiana. Talvez os fenômenos quânticos estejam realizando coisas ao nosso redor e nem o percebamos. Ou talvez tudo esteja de cabeça para baixo. Pode ser que o comportamento quântico seja a regra no mundo cotidiano, mas aconteceu identificarmos primeiro no mundo microscópico das ondas e partículas. Nem toda a teoria do universo requer o corte de Heisenberg, o multiverso não precisa dele, por exemplo, mas sem dúvida os fenômenos quânticos estão no horizonte de nossos sentidos. Não conseguimos visualizar os quanta. E agora que matéria e energia escuras devem ser confrontadas, talvez tenhamos atingido o limite de nossa compreensão. O que se encontra além do horizonte é, ao mesmo tempo, tudo e nada. Tudo, porque o reino virtual quântico apresenta potencial para qualquer ocorrência que já tenha acontecido ou que venha a acontecer. Nada, porque energia, tempo, espaço e nós mesmos temos origem em algum lugar inconcebível. É um mistério e tanto harmonizar a dualidade de tudo nada a fim de descrever como a criação funciona. A luz reage estranhamente. Vamos avaliar um experimento simples que jaz no cerne da mecânica quântica, para termos uma ideia melhor das implicações dela no cotidiano. A experiência da fenda dupla, cuja história remonta a 1801. Os primeiros estudiosos estavam interessados em ver se as ondas de luz se comportam como as ondas de água. Se jogamos uma pedra nas águas calmas de um lago, o impacto dela provoca anéis de ondas. Se jogamos duas pedras à distância de 30 centímetros uma da outra, cada uma vai provocar um conjunto de ondas circulares. Onde elas se encontrarem, forma-se um padrão de interferência distinto das ondas originais. Na física quântica, esse fato básico sobre a interferência de onda inclui um enigma. No clássico experimento da fenda dupla, um feixe de fótons, partículas de luz, é irradiado em uma tela que apresenta duas fendas. Os fótons que atravessam as fendas são, então, detectados em outra tela colocada atrás da primeira. Um filme fotográfico serviria como uma tela simples para detectar a luz. Supostamente, cada fóton consegue atravessar apenas uma fenda, e quando é detectado verifica-se um ponto, semelhante ao deixado por um alfinete ou percevejo. Porém, se irradiamos fótons demais através das fendas duplas, forma-se um padrão de barras no local em que pousam na tela, típico da interferência formada pelas ondas. No cotidiano, não se consideraria isso possível. É como
Se uma multidão de pessoas entrasse por duas portas distintas em um auditório e, depois de acomodadas, descobrissem que estavam distribuídas em pares contendo um democrata e um republicano lado a lado, alternadamente, ainda que as pessoas não tivessem identificado sua posição política a priori, os fótons que atravessam a fenda individualmente não apresentavam nenhuma ligação anterior com os outros fótons, no entanto se juntaram do outro lado de acordo com o padrão de uma onda, e não de forma aleatória, como chumbinhos atirados em uma tela. É como se cada quantum individual, um de cada vez, interferisse nos outros fenômenos quânticos, mesmo que tenham chegado depois. Esse experimento da fenda dupla representa a validação clássica da dualidade onda-partícula dos fenômenos quânticos. Então, a questão importante é: por que dois comportamentos opostos coexistem? Em física, dizemos que são complementares, o que é mais preciso do que opostos, pois o mesmo fóton consegue apresentar um ou outro comportamento. Vamos conservar na lembrança essa complementaridade, pois isso traz possibilidades amplas. Em um universo onde A não implica B, acontece que A e B podem ser os dois lados da mesma moeda. Vamos verificar um exemplo do mundo natural. Na África, os leões e as gazelas compartilham os mesmos poços de água. Em seus nichos tradicionais, leões comem gazelas, e gazelas fogem de leões. Mas quando se trata de beber água, eles coexistem. Os leões não podem impedir que as gazelas bebam água, caso contrário sua presa morreria de desidratação. As gazelas não podem fugir imediatamente, pois precisam da água. Em milhões de anos, as duas espécies fizeram concessões complementares em seus papéis de presa e predador. Ao longo do tempo, o experimento da fenda dupla se complicou e ficou mais intrigante. A força vital da física quântica, como vimos, depende de medição e observação. Muito mais que em qualquer outra ciência, entra em sua equação a maneira como um observador afeta as medições que realiza, a ponto de von Neumann acreditar que a própria realidade quântica apresenta um componente psicológico. Será que o observador está alterando o resultado do experimento da fenda dupla? Os dois lados complementares, onda e partícula, não podem ser observados ao mesmo tempo. Em termos de técnicas de experimentação, é preciso dizer que apenas a observação de fótons em si foi extremamente difícil, pois eles são absorvidos pelo detector no momento que entram em contato com ele. Mas o experimento da fenda dupla é conhecido por funcionar com outras partículas, como elétrons, e tem sido mais ou menos repetido com moléculas tão pesadas quanto as que contêm 81 átomos. Como os fótons decidem? Os fisicalistas ficam muito pouco à vontade quando a conversa gira em torno de fótons tomarem decisões e fazerem escolhas, ou alterarem suas propriedades dependendo de como estão sendo observados. Ainda nos anos 1970, John Archibald Wheeler desenvolveu uma série de experimentos mentais a fim de testar a pergunta crucial: os fótons mudam de comportamento por causa das questões e intenções do experimentador? A alternativa é que eles mudem seu comportamento por alguma razão puramente física, tal como a interação com o detector. O experimento mental de Wheeler considerou como um fóton de fato se comporta em movimento. Vamos lembrar, não é possível ver o fóton em movimento, ele só é conhecido no momento da revelação. Se um detector é colocado bem na fenda, ele mostra, em tempo real, que cada fóton atravessa uma fenda, como faria um chumbinho. E se colocarmos o detector depois da fenda? Perguntou Wheeler.
Acontece que o fóton consegue retardar sua decisão de se comportar como onda ou partícula até que atravesse a fenda. Algo muito singular. Mas também foi singular supor, como fizeram alguns teóricos, que ao se comportar como onda o fóton atravessaria as duas fendas ao mesmo tempo. Indo um pouco além, será que os fótons tomam decisões e depois mudam de ideia? Trata-se de uma possibilidade indubitável no experimento de Wheeler. Por exemplo, podemos alinhar dois polarizadores nas fendas duplas, a fim de eliminar qualquer interferência de onda. Porém, se deixamos os fótons atravessarem um terceiro polarizador que cancele esse efeito, eles recuperam seu estado original e podem se comportar como ondas, gerando o padrão de interferência que supostamente havia sido eliminado. Esse fenômeno duplo de escolha retardada e apagador quântico dificulta a crença em uma explicação estritamente fisicalista. A maneira como o fenômeno quântico é observado passa a ser o centro das atenções. Mas havia outras ideias também. O físico Richard Feynman propôs que, se um detector de fótons individuais fosse colocado entre as duas fendas, o padrão ondulatório de interferência desapareceria. Ambos os experimentos mentais de Wheeler e Feynman foram bem aceitos, apesar das enormes dificuldades de verificá-los em laboratório. Mas será que eles resolvem o mistério sobre o que é que o observador faz para que os fótons reajam como vemos? Como uma aparição fantasmagórica, o efeito do observador surge diante de nossos olhos, mas não conseguimos apreendê-lo. Achamos que Wheeler chegou à conclusão correta. Ele declarou que o erro dos físicos era acreditar que as partículas possuem a característica dual de serem tanto onda quanto partícula. Na verdade, o fenômeno quântico não é nem onda nem partícula, mas intrinsecamente indefinido até o momento em que se realiza uma medida. De certo modo, George Berkeley, filósofo britânico, estava certo ao afirmar, 2 séculos atrás, ser é ser percebido. Em outras palavras, não existe efeito nem problema do observador. Como se o observador fosse um intruso que surge na natureza, perturbando a privacidade ao espiar as coisas. Pelo contrário, as coisas existem justamente porque são percebidas. Por isso Wheeler sempre insistiu em afirmar que nós vivemos em um universo participativo. O observador está enredado no próprio tecido da realidade. De repente, o universo humano não parece inverossímil nem distante. A revolução quântica já tem um século. Por que o comportamento quase mental do universo não se tornou conhecido? Por que não está sendo ensinado nas escolas? Se podemos fazer algum tipo de afirmação, o cosmos é muito mais fugidio hoje que nos primeiros 25 a 30 anos da era quântica. Em grande parte, a frustração que se sente hoje nos remete ao corte de Heisenberg. Uma divisão rígida entre os mundos clássico e quântico talvez funcione matematicamente, mas na verdade a suposta linha divisória é nebulosa, confusa e talvez seja até mesmo uma miragem. Se é preciso que um observador, firmemente assentado no mundo clássico, estimule um fóton a fazer uma escolha, este, por sua vez, assentado firmemente no mundo quântico, quão alheios eles realmente podem ser? Vamos, então, mudar de foco e nos perguntar por que não percebemos os efeitos quânticos na vida cotidiana. Os fenômenos quânticos são muito pequenos, mas os vírus também são e causam o tempo todo efeitos imensos, que percebemos como doenças. Um vírus que nos causa resfriado ou gripe entra e sai de nosso organismo, mas os fenômenos quânticos nos afetam o tempo todo. Vamos erguer a mão e olhar para ela. Nesse gesto simples
Desempenhamos uma atividade que envolve a quântica, já que a visão começa com fótons, que são fenômenos quânticos, atingindo a nossa retina. Olhe para um jardim com árvores, os fótons da luz solar as fazem crescer. Então, sua dimensão microscópica não é um problema. Em vez disso, temos alguns mecanismos embutidos que bloqueiam nossa capacidade de verdadeiramente perceber o que os fótons fazem. O cérebro é confiável? Para nós, nada é real antes que o percebamos, e aliás, o cérebro humano é um mecanismo de percepção bastante seletivo. Pode ser tão delicado quanto o mais sofisticado detector de fótons. Essencialmente, essa é a definição do que é o córtex visual, e simultaneamente não fazer ideia do seu próprio funcionamento. Não temos uma visão interna que nos mostre os neurônios cerebrais em atividade. Nós nos assustamos com um barulho alto pois algum mecanismo cerebral automatizado nos fez reagir, mas não testemunhamos esse mecanismo nem os hormônios do estresse, como a adrenalina, que abastecem essa reação. A cegueira do cérebro em relação à sua própria atividade é o motivo pelo qual nos surpreendemos quando as mudanças de fase na nossa própria vida, como a puberdade ou os efeitos do envelhecimento, chegam. Um imenso obstáculo dentro do realismo ingênuo é a suposição de que o cérebro humano apresenta uma imagem da realidade, quando de fato ele não o faz. Ele apresenta uma imagem tridimensional convincente do mundo, que não passa de uma ilusão. Basta lembrar o experimento da fenda dupla que acabamos de mencionar. Grande parte da dificuldade que temos com ele está no fato de os fótons serem invisíveis quando em movimento, sendo detectáveis apenas ao perecer. Se a luz é invisível, não há como torná-la visível a não ser através do sistema nervoso, e, uma vez que isso aconteça, a luz não é mais ela mesma, mas, sim, uma criação neural. Mudemos o sistema nervoso e a luz muda também. A visão noturna. A apurada de uma coruja, a capacidade que a águia tem de, em pleno voo, enxergar um camundongo a quilômetros de distância, a visão dos golfinhos, a capacidade do morcego de enxergar usando o eco, todos esses exemplos são radicalmente diferentes da visão humana. Portanto, a suposição de que vemos luz verdadeira é infundada. Não há nada nos fótons que necessariamente os torna visíveis. Bilhões de estrelas e galáxias são inteiramente invisíveis até que o sistema nervoso as ilumine. A percepção é falível porque ninguém enxerga o mundo da mesma maneira. Isso é fato. Porém, a relação do cérebro com a realidade é bastante obscura. Alfred Korzybski, um pioneiro na matemática, quis calcular precisamente o que o cérebro faz ao processar dados brutos. Primeiramente, o cérebro não absorve tudo, mas, sim, constrói um conjunto de filtros complexo. Alguns desses filtros são fisiológicos, ou seja, os aparatos bioquímicos do cérebro não conseguem lidar com todos os sinais que lhes são transmitidos. Bilhões de bits de dados bombardeiam os nossos sentidos constantemente. Mas apenas uma pequena fração deles atravessa os mecanismos de filtro do cérebro. Quando as pessoas dizem "você não está me ouvindo" ou "você só vê o que quer ver", estão expressando uma verdade que Korzybski tentou quantificar matematicamente. Outros filtros, porém, são psicológicos, não vemos nem ouvimos certas coisas porque nós não queremos. A percepção pode ser distorcida pelo estresse, por emoção intensa ou por sinais variados no cérebro. Por exemplo, se uma pessoa está sozinha em casa à noite e ouve um rangido alto, pode ficar alarmada, pois a base do cérebro, responsável pela sobrevivência primordial, é priorizada quando percebe possíveis ameaças.
Leva um pouco de tempo até que o córtex cerebral receba atenção. É ele quem define se o rangido veio de um intruso ou apenas de um barulho no telhado ou no assoalho. Assim que a pessoa toma uma decisão racional, seu mecanismo cerebral pode propiciar uma reação equilibrada, com base na avaliação clara da situação. Caso o mecanismo de sobrevivência do cérebro seja ativado em excesso, que é o que acontece com os soldados na frente de batalha, sob bombardeios constantes, o cérebro não consegue mais voltar ao estado de equilíbrio. O resultado inevitável disso, ainda que o soldado seja valente e firme, é fadiga ou neurose de guerra. Quando a capacidade do cérebro de aguentar algo é sobrecarregada, sua percepção deixa de ser confiável. Ou seja, às vezes a limitação não está ligada aos filtros. As coisas que uma pessoa não consegue perceber talvez estejam simplesmente além do que os órgãos humanos dos sentidos consigam perceber, como a nossa incapacidade de ver a luz ultravioleta ou de ouvir ultrassons. Mesmo assim, muito da realidade distorcida depende das expectativas, lembranças, preconceitos, medos e obstinação. Não me incomode com fatos, a minha mente já está saturada, é tão verdadeiro que não tem graça. Em vez de filtros, estamos lidando com sensores criados por nós mesmos, cães de guarda mentais que bloqueiam certas informações apenas por serem pessoalmente inaceitáveis. Quem iria namorar um homem que fosse a imagem escarrada de Hitler ou Stalin? Se você vai a uma festa e fica sabendo que está prestes a conhecer um artista de Hollywood, verá uma pessoa diferente da que veria se lhe dissessem que se trata de um prisioneiro em liberdade condicional. Levando em conta todas essas limitações selecionadas, fica claro, como mostrado por Korzybski, que o cérebro é extremamente falho ao nos relatar a realidade. Mas isso é só o começo. O cérebro pode ser treinado, e o cérebro de todo mundo já foi treinado. Ele só aceita o modelo de realidade ao qual foi adaptado. Por isso a visão de mundo de fundamentalistas religiosos não se abala diante de fatos científicos, estes simplesmente não se encaixam no modelo que o cérebro deles aceita. O modelo de realidade que você usa neste instante está ligado às sinapses e caminhos neurais de seu cérebro. Vamos pensar em um idoso mal vestido andando por uma rua. Outros pedestres recebem essa mesma informação visual, mas para alguns o velhote é invisível, para outros, é passível de empatia, e para outros, ainda, pode ser uma ameaça social, um peso morto ou lembrar os avós. Um único homem gera um número imenso de percepções em um número imenso de pessoas. Mesmo para uma única pessoa, é inevitável que sua percepção mude de acordo com o tempo, o humor, as lembranças e assim por diante. Podemos achar que temos controle sobre nossas reações diante do mundo. Mas isso é um engano. Se duas pessoas conseguem enxergar uma mesma coisa e têm reações opostas, essas reações as controlam, não o contrário. A ciência se orgulha de seus modelos racionais, mesmo assim existem certos fatos inegáveis que abalam a racionalidade. Não dá para escapar das maneiras pelas quais o cérebro foi treinado para perceber o mundo, não importa quão racionais acreditamos ser. Se alguém lhe dissesse que milhares de desconhecidos morreriam a menos que você cometesse suicídio, a racionalidade seria uma motivação frágil. O seu cérebro está programado para sobreviver. Por outro lado, para salvar um companheiro em uma batalha, soldados se sacrificam, pois o altruísmo corajoso faz parte do seu código, ultrapassando o instinto de sobrevivência. Os modelos são poderosos. Mas é importante perceber que a realidade transcende todos eles.
John von Neumann teria dito que o único modelo satisfatório de neurônio seria um neurônio. Em outras palavras, os modelos não substituem a complexidade e a riqueza do que ocorre naturalmente. Ou, como diz Korzybski, o mapa não é o território. Até o melhor mapa de uma cidade, se nos oferecesse imagens tridimensionais em movimento em um super GPS, não poderia ser confundido com a própria cidade. Todo modelo apresenta a mesma falha fatal, joga fora o que não se encaixa nele. A subjetividade não se encaixa no modelo científico, assim a maior parte dos cientistas a descarta. Os fisicalistas rejeitam a mente como força da natureza. Devido a essa falha inerente, os modelos estão corretos em relação ao que incluem e equivocados em relação ao que excluem. Do nosso ponto de vista, a última pessoa a perguntar sobre a mente é um fisicalista, assim como a última pessoa a consultar Deus é um ateu. Somos levados a uma conclusão surpreendente: ninguém pode dizer o que é verdadeiramente real enquanto tiver a mente como janela para o universo. Você não consegue sair de seu sistema nervoso. Seu cérebro não consegue deixar o espaço-tempo. Portanto, seja lá o que houver fora do tempo e do espaço, a priori, é inconcebível. A realidade sem filtro provavelmente explodiria os circuitos cerebrais ou simplesmente os anularia. Todos esses fatos provam que vivemos do lado clássico do corte de Heisenberg. Porém, essa é uma conclusão falsa. Tudo o que dizemos, pensamos e fazemos está conectado ao mundo quântico. Por estarmos encravados na realidade quântica, temos que nos comunicar com ela de alguma maneira. O estado quântico está tão disponível quanto o mundo cotidiano. Entrar no estado quântico não significa que todos os corpos sólidos se tornam ilusórios e todos os seus amigos imaginários. Significa que você adentrou uma outra perspectiva e, ao perceber a sua vida como uma série multidimensional de eventos quânticos, é isso que ela passa a ser. Adaptando-se ao quântico. Você tem um corpo que obedece à mecânica quântica, incluindo o seu cérebro, o que significa que o eu é uma criação quântica. O mundo não é diferente disso. Até agora, a teoria quântica é o melhor guia sobre o real funcionamento da natureza. Ainda que os rígidos adeptos do corte de Heisenberg não aceitem que os mundos clássico e quântico se mesclem, é óbvio que fazem isso. Isso significa que você se comporta como um fóton e vice-versa? Sim. A imprevisibilidade é um exemplo fundamental. Na física clássica, a questão era domar a bagunça da natureza, fazendo as ocorrências se encaixarem em regras, constantes e leis. Esse projeto foi de uma eficiência espetacular, até que a mecânica quântica virasse a nova dona da banca. A essa altura, a imprevisibilidade tornou-se um fato da vida, assim como sempre foi do comportamento humano. Cada núcleo radioativo instável apresenta uma taxa específica de decaimento conhecida como meia-vida, a quantidade de tempo que ele leva para perder metade de sua massa inicial. A meia-vida do urânio-238 é cerca de 4,5 bilhões de anos. Em geral, o decaimento radioativo é bem lento, por isso lugares contaminados por radioatividade passam a ser perigosos por toda uma vida. O processo é também imprevisível, no sentido de que os físicos não conseguem identificar quando um determinado núcleo vai entrar em declínio. Sendo assim, oferecem probabilidades, uma adaptação-chave à realidade quântica. A incerteza é um dado. Para ajudar a ilustrar isso, imaginemos que um certo núcleo tenha meia vida de um dia.
ele terá 50% de chance de decair no período de 1 dia, 75% de chance de que isso ocorra em 2 dias, e assim por diante. A equação da mecânica quântica, especificamente a equação de Schrödinger, que descreve um sistema quântico particular, é muito precisa em relação à probabilidade de uma ocorrência no núcleo. Mas há um problema. É óbvio que qualquer probabilidade se refere a algo que está prestes a acontecer, seja o resultado de um decaimento nuclear, seja o ganhador do Grande Prêmio de Fórmula 1. Depois que isso acontece, porém, o resultado salta de repente para 100%, decaimento feito, acertamos o ganhador da corrida, ou então 0%, nenhum decaimento, outro competidor ganhou. Eventualmente, as probabilidades dos eventos que ocorrem na vida real devem pular para 0 ou 100%, uma vez que o resultado seja conhecido. Caso contrário, não significam nada. A equação de Schrödinger calcula a probabilidade de sobrevivência de um núcleo, ou seja, a probabilidade de ele não ter decaído, que começa em 100% e depois cai continuamente, chegando a 50% após se passar o tempo de uma meia-vida, 25% depois de 2 e assim por diante, sem nunca chegar a 0. Essa é uma boa notícia para pilotos lentos, que vão se aproximar infinitesimalmente da linha de chegada, mas nunca vão cruzá-la, não podendo ser declarados perdedores. Assim, ainda que o êxito da equação de Schrödinger tenha sido espetacular e muito respeitado, ela jamais descreve um evento de fato. Se houvesse um decaimento real, a probabilidade de sobrevivência se tornaria uma certeza e, nesse ponto, pularia para 100%, pois temos certeza de que o decaimento ocorreu, já que observamos essa lacuna entre a matemática e a realidade ficou tão famosa quanto o paradoxo do gato de Schrödinger, um experimento puramente hipotético imaginado por ele em 1935, que desde então resiste às explicações, embora cada teórico da física tenha uma resposta preferida. Um gato paradoxal. A estrutura do experimento hipotético consiste em trancar um gato em uma caixa de aço. Além do gato, a caixa também contém um pedacinho de material radioativo, um contador Geiger e um frasco de veneno. O pedaço de material radioativo é pequeno, de modo que um de seus átomos pode decair, ou não no período de 1 hora. Schrödinger propôs a probabilidade de 50-50. Se um átomo de fato decair, o contador Geiger o detectará, acionando um martelo mecânico de alavanca que quebrará o frasco, matando o pobre gato. Se nenhum decaimento ocorrer, o gato estará fora de perigo e quando a caixa for aberta ele estará vivo. Até aí, esses dois resultados estão de acordo com o senso comum, mas não em termos quânticos. Os dois resultados possíveis, o decaimento de material radioativo e o não decaimento de material radioativo, existem em sobreposição, um estado turvo. De acordo com a interpretação de Copenhague, que prevalecia na época, um observador é necessário para que a sobreposição dos resultados entre um colapso e um estado específico seja definido. Ninguém conseguia explicar direito como o observador faz isso. Mas, até que ele apareça, o fenômeno quântico permanece em sobreposição à tona, por assim dizer. Se você fica zonzo ao pensar nesse famoso experimento hipotético, é bom saber que o próprio Schrödinger achou a ideia de sobreposição absurda. Quando se pensa na vida real, ele argumentou que, se o decaimento nuclear da substância radioativa está em sobreposição, então, de acordo com a interpretação de Copenhague, antes que a caixa seja aberta, o seu estado
ficará suspenso em 50-50. Isso pode ser ótimo para o fenômeno quântico, argumentou Schrödinger, mas e o gato? Ele estará morto e vivo ao mesmo tempo, suspenso entre os dois estados em 50-50, até o observador abrir a caixa. Vai estar vivo desde que o átomo não tenha decaído, morto, caso o átomo tenha decaído e liberado veneno. Obviamente o gato não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. É consenso que esse paradoxo é muito inteligente, mas é preciso estreitar a avaliação para compreender por quê. O gato de Schrödinger é uma metáfora para a lacuna entre o comportamento quântico e a vida real. O estado nebuloso de sobreposição não tem sentido no mundo real, onde o gato só pode estar ou morto ou vivo, sem ter que esperar por alguém que o observe e defina seu destino. Einstein ficou encantado com esse experimento hipotético e escreveu a Schrödinger: você é o único físico contemporâneo que percebe que não se pode evitar a admissão da realidade, se quisermos ser honestos. A maioria simplesmente não vê que jogo arriscado está praticando com a realidade. Ninguém duvida, de fato, de que a presença ou ausência do gato é algo independente do ato da observação. Infelizmente, esse paradoxo não é tão simples quanto Einstein gostaria. Na assim chamada interpretação de muitos mundos, IMM, proposta pelo físico Hugh Everett, o gato está morto e vivo ao mesmo tempo, mas em diferentes realidades ou mundos. O resultado quântico não é nenhum nem outro ou, mas ambos e, dependendo do mundo em que estamos. Quando se abre a caixa, diz a explicação de Everett, o observador não provoca um resultado por magia. Pelo contrário, existe tanto o observador vendo um gato morto quanto o observador vendo um gato vivo. Esses dois cenários igualmente reais separam-se um do outro sem comunicação entre si. Um observador não terá conhecimento do outro. Como o multiverso, a teoria dos muitos mundos é elegante, no sentido de que transforma problemas cabeludos em nenhum problema. Você pode ficar com o gato e matá-lo também. Mas como essas realidades divididas não se conectam uma com a outra, o que é conhecido como decoerência quântica, um novo problema surge, e, desde que outros mundos são tão teóricos quanto outros universos, é difícil acreditar que não sejam imaginários, pura fantasia matemática. O resultado final da teoria dos muitos mundos é que os desafios criados pela interpretação de Copenhague são ampliados até o infinito. Talvez o gato de Schrödinger esteja tentando nos dizer algo completamente diferente. Em vez de enxergar o comportamento quântico como algo exótico, paradoxal e distante da realidade comum, pode ser que todos nós já estejamos em um estado quântico, e os fenômenos quânticos estejam nos imitando. Se perguntamos se o gato de Schrödinger está morto ou vivo dentro da caixa, as respostas possíveis são sim, não, ambos, nenhum nem outro. Por que isso é tão paradoxal? Se um rapaz leva uma moça ao cinema para ver o último desenho animado da Marvel e lhe pergunta se quer pipoca e se quer uma Coca-Cola, talvez ela responda sim ou não a uma das perguntas, aceite as duas coisas ou não queira nada. É assim que o livre-arbítrio funciona. Até que uma escolha seja feita, as possibilidades continuam abertas. Vamos colocar a moça na caixa de Schrödinger, sem o veneno e a radioatividade. Antes de abrir a caixa e descobrir se ela quer pipoca ou Coca-Cola, em que estado está sua resposta? Trata-se de uma sobreposição de sim, não, ambos ou nada. A resposta é: esta não é a pergunta correta a fazer-se. Sabemos como a mente funciona.
A moça está simplesmente esperando para se decidir. Sua resposta não reside num limbo exótico, como um átomo confuso entre decair e não decair. As duas situações são completamente diferentes. Embora pensemos o tempo todo, não sabemos se os pensamentos existem antes de emergir. Pela mesma lógica, não sabemos se a palavra seguinte existe antes que seja pronunciada. Ser capaz de enunciar uma palavra é algo milagroso. Se você deseja contar a um amigo que viu pandas no zoológico, basta falar. Não precisa fuçar uma biblioteca mental de mamíferos chineses até que o termo correto seja encontrado. O computador não consegue repetir esse feito tão corriqueiro. Para nós, ele tem que consultar um banco de memórias programado a fim de juntar a palavra e o significado corretos. Na verdade, nenhum computador sabe o significado de uma palavra. Podemos dizer que pensamentos e palavras são um tipo de limbo silencioso, à espera de serem convocados pela mente. As palavras não passam de possibilidades à espera de surgir no mundo, assim como os fenômenos quânticos. Wheeler tratou de um aspecto importante da realidade ao dizer que os fenômenos quânticos não apresentam propriedades antes de serem percebidos. Os conteúdos de nossa mente também não. Tente descrever com exatidão qual será o seu pensamento amanhã à noite. Será um pensamento que expressa raiva, tristeza, alegria, ansiedade ou otimismo? Você vai estar pensando sobre o almoço, a família ou sobre o jogo do final de semana? Não é possível fazer uma previsão precisa, porque o pensamento, como o fenômeno quântico, não tem propriedades antes de existir. Se nos lembrarmos do que disse Einstein sobre não brincar com a realidade, compreendemos que não há mistério nisso. O que os físicos denominam indeterminação quântica nada mais é que o fato de que os fenômenos quânticos não podem ser conhecidos até o momento exato da medição. O mesmo vale para pensamentos, palavras, comportamento humano e o noticiário da noite. A razão pela qual queremos saber logo qual foi o último acidente noticiado é que estamos bem adaptados à realidade como algo confuso, imprevisível, tosco e dominado pela incerteza. A revolução quântica não trouxe esses elementos para nossa vida, apenas os expandiu, do mundo humano para o mundo quântico. Estamos prontos para dar o grande salto e dizer que os seres humanos criaram um mundo quântico? Ainda não. A questão sobre como o observador afeta a realidade não está resolvida. Alguns comportamentos quânticos bem estranhos ainda precisam ser domesticados. No entanto, chegamos ao divisor de águas. O corte de Heisenberg, em termos da vida real, é uma miragem. Todos nós vivemos num mundo quântico multidimensional. Projetamo-nos em tudo que experimentamos, não só observando a realidade que surge, mas também participando dela. Ao fazer isso, será que estamos sendo egocêntricos, inserindo características humanas no universo porque isso nos envaidece? Ou o universo já continha a mente? Eis a questão central do próximo mistério.